Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paixão Analítico. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Paixão, analítica, comicidade, tudo isso junto, energia, uma psicanálise iluminada, alegre, descontraída. Essa é a minha missão, é o meu desejo, o meu voto para com a psicanálise, a transmissão da psicanálise. O tema de hoje é a questão do teatro, gira em torno da dramatização, uma das veias aí que atravessa aí o ser humano. Tem bicho representando papel, mas tem ser humano representando muitos papéis, né? Cada teoria tem a sua contemplação aí da questão da representação, ou pelo imaginário. O Jung também trabalhou isso através de alguns conceitos. Enfim, também tem a persona e a sombra, o imaginário lacaniano, o falso self, do Winnicott. Tem várias noções na psicologia que tratam dessa questão do como ser do teatro. E o próprio Lacan já dizia que a verdade tem estrutura de ficção. A psicanálise mesmo é uma ficção, é um tratamento de ficções, é um desdobramento de ficções. Portanto, o analista também toca a questão das ficções, do teatro, da dramatização de alguma forma. Na análise com crianças, isso é comum. Eu tenho várias máscaras aqui no consultório, inclusive de monstros, de vampiros, mas também da Peppa Pig, de super-heróis e assim por diante. Então, se a criança pode se comunicar através da linguagem dramática, o adulto também pode. Muitas vezes é interessante que a gente saia daquele formalismo, da lógica significante no sentido de um corte e costura ali, através de trocadilhos ou de palavras ou de sessões que são silenciadas e interrompidas. A gente pode fazer alguma coisa diferente. Então aqui eu vou trazer um exemplo chamado Matrix, que diz respeito a um sujeito que questiona o quanto sua vida é uma Matrix, em que ele crê que está fazendo algo, mas que, na verdade, é uma situação mentirosa operada por uma macroestrutura de poder. Então será que eu sou um robô? Será que o meu cérebro está sendo governado por alguma coisa? Tem hoje até teorias da física, né, que dizem, né, que a gente pode viver numa espécie de holograma, que o universo é um holograma, tudo isso é uma realidade gerada por computador. Enfim, é o tal do tema da Matrix. No livro Interrogando o Real ou Aproveite o Seu Sintoma, o Zizek faz uma análise lacaniana do filme Matrix para trazer à tona essa questão da fantasia, né? Pensar que a fantasia é a realidade pela qual nós enxergamos o mundo, né? Tem o mito da caverna também, a alegoria da caverna do Platão, enfim, vários exemplos que mostram que a nossa realidade é um simulacro, de alguma forma, que é produzido pelas relações sociais, ou tem gente que acredita que é produzido, sei lá, por Deus, por seres espirituais, por ETs, ou por quem quer que seja. Os psicóticos também têm suas teorias delirantes, né, ou conspiratórias da realidade. Então ele traz à tona, aqui está dentro de uma situação obsessiva, que, bom, será que eu sou um robozinho? Será que eu estou sendo empurrado? Ou eu mesmo que tomo partido, atitude da minha vida? Então ele é um crítico da sociedade de consumo e diz que o neoliberalismo e seus ideais de desempenho, competência e meritocracia acabam por alienar as subjetividades no paradigma da produtividade e do lucro. Por um acaso, ao término da sessão, o analista olha para a sua escrivaninha e veste seus óculos de sol com lentes espelhadas que lá estavam. O efeito xistoso aqui é uma brincadeira.
se dá imediatamente devido à condensação do fator surpresa com a dramatização que representa imaginariamente os personagens do filme Matrix. Então, a gente, se for lembrar do filme Matrix, aqueles lutadores, né, aqueles personagens do mal, o próprio agente do filme, o herói, o Neo, que é interpretado pelo Keanu Reeves, ele usa um óculos escuro. Então, isso faz parte da estética do filme. E eu lembrei que, logo quando ele estava falando do Matrix, que tinha o óculos lá em cima da mesa. E aí, o que eu fiz? Antes dele se levantar do divã, eu peguei rapidamente e vesti o óculos. E aí, quando ele levanta do divã, ele tem aquele efeito surpresivo e começa a vivenciar aquele efeito surpresa e começa a rir. E aí, justamente, qual que é a justificativa dessa intervenção, assim, até meio bobinha, né? Quem pode... É possível ler isso de uma forma bobinha, mas muitas vezes a bobagem ela é necessária, né? Porque ela tira justamente o peso das coisas. E é isso, quer dizer, é um cara que estava ali repetindo, se queixando, dizendo que a vida é pesada, que ele tem pouca liberdade, que ele não sabe até que ponto ele está atravessado por automatismos ou não. E aí é alguém que pode muito bem suportar uma metáfora, alguém que está dentro da castração, de alguma forma, é alguém que leva a sua análise com senso de humor, muitas vezes, isso é importante dizer. E aí, quando eu faço essa interpretação personagem do filme Matrix, a sessão dele, que estava tendo uma tonalidade pesada, ela acaba se transformando em algo leve, tem um fim, essa sessão tem um fim leve. Então, o fim da sessão, ele não precisa ser necessariamente um fim abrupto no sentido de produzir angústia, de deixar o paciente pensando assim, às voltas com suas questões, como uma espécie de condição punitiva que muitas vezes os pacientes entendem mesmo o momento do corte de uma forma traumática, punitiva. Dando um spoilerzinho do meu livro, O Paixão Analítico, contém uma cena que se chama El Lacanocorte de la Session, onde está o Winnicott e o Lacan. O Lacan é um açougueiro, tem umas linguiças assim, em cima de um balcão, outras linguiças penduradas, e o Lacan está cortando as linguiças com um cutelo, assim, com violência. E atrás o Winnicott, assim, está colocando a mão nos genitais, dizendo Deus mío, né? Ou seja, é o oposto, a análise winnicottiana aí como o oposto da análise lacaniana, né? O winnicottiano é aquele lá que faz o holding, que é um cara doce, bacana, que vai ocupar esse lugar da mãe restauradora, da mãe suficientemente boa. E o lacaniano é aquele cara silencioso, né? Isso dentro de um clichê, claro, tudo isso dentro de clichês. Porque tem lacanianos que podem ser afetuosos também e não usar o tempo lógico dentro de uma forma burocratizada e impensada. E tem winnicottianos também que podem estar fanatizados e terem, digamos assim, um pouco jogo de cintura em relação a determinadas situações. Isso, eu já vivenciei ambas as situações, tanto na escola winnicottiana como na lacaniana, em análise pessoal. Então, assim, que eu digo a grosso modo em termos de um clichê, evidentemente. Por isso que é importante cada analista poder se reinventar à sua maneira, ser um autor. Porque as escolas, elas tendem a produzir visões segmentadas da psicanálise. E a psicanálise tende a se enriquecer na pluralidade, na alteridade, na diferença. Cada saber não sendo hierarquicamente melhor que o outro, mas complementar ao outro. Então, é isso, pessoal. A importância do analista poder aí se autorizar a resgatar seus dotes pulsionais infantis artísticos que existem dentro dele. Então, teve um aloprado aí numa rádio que falou que os psicanalistas são artistas frustrados, que eles não deram certo, aí foram virar psicanalistas.
Eu digo que é justamente o contrário. O psicanalista, ele é um artista bem-sucedido, porque justamente ele está lidando com a pulsão, com o inconsciente, com essa aventura que é o inconsciente. Essa aventura que é a subjetividade humana. Eu, no caso, desde pequeno, também interpretava os professores, imitava, já fiz teatro, e por isso que eu via que eram coisas preciosas que existem dentro de mim, que eu estava deixando de usar no meu trabalho. Então, é por isso que a análise pode ser algo livre, leve e solto, muitas vezes. Não precisa ser um caminho de angústia e mal-estar. Então, mais uma vez, agradeço a presença de vocês e gostaria de convidá-los aí a mandar questões, fazer comentários aqui no canal. Quem gostou do conteúdo, se inscreva, dá um likezinho, compartilha. E temos também o Instagram, o meu Instagram pessoal, @roismandaniel, a página Paixão Analítico no Facebook e também no Facebook o grupo Infamiliares, vai estar tudo na descrição, um grupo aberto e público onde a gente pode discutir questões de psicanálise na interface com as artes. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.